A paz do Senhor, todos estejam na graça de Deus, amém? Vou entrar aqui novamente para nós continuar com o estudo da palavra. Eu estou entrando aqui no capítulo 28 de Gênesis, que fala sobre Jacó, amém? Então Isaac chamou Jacó e o abençoou e ordenou-lhe, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padan-Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e toma ali mulher das filhas de Labão, irmão da sua mãe. E o Deus onipotente te abençoe, te faça frutificar e multiplique até que sejam multidão de povos. E te dê bênçãos de Abraão e a tua descendência contigo, para que herdes e possuas a terra das suas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual se foi a Padan-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. E vendo Esaú que Isaque tinha abençoado Jacó, o que o tinha enviado a Padan-Arã, para tomar mulher dali para si, e que quando o abençoou, tinha-lhe ordenado, dizendo: Não tomarás mulher das filhas de Canaã. E que Jacó tinha obedecido seu pai e sua mãe, e havia ido a Padan-Arã. Viu deste modo Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai. E se foi Esaú e Ismael e tomou para si por mulher, além das suas outras mulheres, Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabaiote. A visão de Jacó. E partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar e dormiu ali, porque já o sol se havia posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs no seu travesseiro e se deitou naquele lugar. O sono representa ele cessando sua atividade pessoal. A Deus começando a sua atividade pessoal. Jacó tem muito o que aprender e começar aqui. E sonhou, e eis uma escada que estava apoiada na terra, cujo topo tocava no céu. E eis que os anjos de Deus que subiam e desciam por ela. Num certo sentido, a escada representava Cristo. Ele é o único caminho para o céu. Ele mencionou isso no começo do seu ministério. E eis que o Senhor estava no alto dela, o qual disse: Eu sou o Senhor, teu Deus, Abraão, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado lhe darei, e a ti é a tua descendência. Darei a ti a tua descendência. A palavra no alto dela, no hebraico original, pode ser lida como junto a ele. Não só descia os anjos pela escada até Jacó, mas também Deus mesmo desceu por esta escada de glória e parou junto a ele, ao patriarca, destituído e com uma pedra como travesseiro, literalmente saindo à força desta terra. Agora é dito isto pelo Senhor: Lhe darei a ti a tua descendência. Só a fé poderia aceitar tal promessa. E será a tua descendência como o pó da terra, e estenderás ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tuas descendências. E eis que eu estou contigo e te guardarei, por qualquer lugar que fores, e te farei tornar para esta terra, porque não te deixarei até que tenhas completamente o que eu tenha falado. Irmãos, nessa visão de Jacó, nós vemos aqui que Deus faz uma promessa a ele, e ele não deixa seu filho, que é Jacó, sozinho, enquanto não é cumprido as promessas na vida dele. Aqui diz que assim como ele foi com Jacó, ele é conosco. Ele não nos deixa desamparado. Ele não nos esquece no meio do caminho. Porque enquanto houver esperança, a fé, e enquanto nós estivermos no propósito de Deus, que Deus tem um propósito em nossas vidas, nós não morreremos no meio do caminho.
porque Ele cumpre suas promessas em nossas vidas. O juramento de Jacó. E despertando Jacó do seu sono, disse: certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E teve medo e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. E se levantou Jacó cedo pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto no seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. Então, embora o nome primeiro daquela cidade fosse Luz, Betel significa casa de Deus, luz significa separação. O Senhor pode tornar a luz como a casa de Deus, mas só quando o crente está separado do mundo. Deus não faz em nossas vidas moradas se nós estamos no mundo, se nós não estamos na presença dele verdadeiramente. É aonde nós temos que nos esvaziar de nós mesmos para que Deus possa habitar em nós. E fez Jacó um voto, dizendo: se Deus for por comigo e me guardar nesta viagem que irei, e me der pão para comer e vestes para vestir, e se eu voltar em paz à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que te tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo o que me deres, certamente apartarei de ti o dízimo. Obviamente significa que Jacó deu o dízimo de seus vastos rebanhos de ovelhas e de gado ao Senhor como um sacrifício. Se de fato foi o caso, encontramos agora Jacó que oferece sacrifícios num grau como nenhum outro. Se o dízimo que propomos dar ao Senhor não avança a grande mensagem de Jesus Cristo e Ele crucificado, é que não estamos na realidade dando dízimo. A primeira ocasião que se menciona a Bíblia quando o dízimo foi quando Abraão entregou os dízimos de Melquisedeque, que era um tipo de Cristo, como nosso grande sumo sacerdote Jesus se converteu nisto ao morrer na cruz como um sacrifício. Portanto, ambas as ocasiões de entregar os dízimos remetem à cruz. Então Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Este caminho duraria uns 20 anos. E olhou e viu um poço no campo, e eis que 3 rebanhos de ovelhas estavam deitados perto dele, porque daquele poço davam a beber ao rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E se ajuntavam-se ali todos os rebanhos, e removiam a pedra sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço, no seu lugar. E lhes disse Jacó: meus irmãos, de onde sois? E eles disseram: como de Harã. E ele lhes disse: conheceis a Labão, filho de Naor? E eles disseram: sim, conhecemos. Labão é o irmão da mãe de Jacó. Disse-lhes também: encontra-se bem de saúde? E eles disseram: sim, está bem, e eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. É a primeira menção de Raquel na Bíblia. Ela desempenhará um papel prominente no grande plano de Deus. Será a mãe de José e Benjamim. Ela era antepassada de 3 das grandes tribos de Israel: Benjamim, Efraim e Manassés. Os últimos 2 eram os filhos de José. E ele disse: eis que ainda estamos em pleno dia, não é tempo ainda de ajuntar o gado. Dai-a de beber às ovelhas e ide apacentá-las. E eles responderam: não podemos até que se ajuntem todos os rebanhos e removam a pedra e sobre a boca do poço, para que demos água de beber às ovelhas. Estando ainda ele falando com eles, Raquel veio com o gado de seu pai, porque ela era a pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão da sua mãe, chegou Jacó e removeu a pedra sobre o poço. Deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. 3 vezes o Espírito Santo faz com que Moisés, ao escrever esse relato, repita o termo, a irmão de sua mãe. Ele não fez sem propósito. A ideia é: Jacó se encontra com seus próprios parentes, com seu osso e sua carne. Jacó beijou Raquel e levantou a sua voz e chorou.
O patriarca foi sobressaltado de emoção e acredito que, principalmente pelo gozo de ver a mão de Deus operando na sua vida. E Jacó disse a Raquel que ele era sobrinho do pai dela, que era filho de Rebeca, e Raquel correu e anunciou as novas a seu pai. Jacó realmente era o sobrinho de Labão. E assim que Labão ouviu as novas, Jacó, filho de sua irmã, correu a recebê-lo e o abraçou e o beijou e o trouxe para sua casa. E ele, Jacó, contou a Labão todas essas coisas. Sem dúvida, Labão tinha mais de 100 anos. Neste momento, possivelmente até 120. Labão fez agora quase exatamente o que ele tinha feito tantos anos antes, quando ele foi falar a Eliezer, a Rebeca, sua irmã. E Labão lhe disse: verdadeiramente meu osso e minha carne és. E esteve com ele 1 mês inteiro. Depois disso, Jacó se foi e teve o seu próprio lugar. Então disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de servir de graça? Me declare qual será o seu salário. E Labão tinha 2 filhas, o nome mais velho era Lia e o nome menor Raquel. E os olhos de Lia eram tenros, mas Raquel era de lindo semblante e de formoso parecer. E Jacó amou a Raquel e disse: eu servirei 7 anos por Raquel, tua filha menor. E Labão respondeu: melhor é que eu a dê a ti, e não a dê outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e lhes pareceram como poucos dias, porque muito a amava. E disse Jacó a Labão: me dê-me a minha mulher, porque o meu tempo se cumpriu para que me case com ela. Então Labão reuniu todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu que de noite tomou a Lia, sua filha, e trouxe a ele. Entrou a ela. E Labão deu sua serva Silpa a sua filha Lia como por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, e ele disse a Labão: o que é isto que tens feito? Não te servi? Concordei. Por Raquel? Por que, pois, me enganastes? O desgosto que Jacó causou a Isaque lhe custou pelo menos 14 anos de servidão. E Labão respondeu: não se faz assim em nosso lugar, que se dê a menor antes da primogênita. Era um costume inventado por Labão. Não há provas que tal costume nessa parte do mundo. Cumpra a semana desta. Me sirva 7 anos por Lia, e te darei a outra, Raquel, pelo serviço que me servires outros 7 anos. Irmãos, aqui a gente já vê a ganância do ser humano, né? Porque Jacó, ele foi um servo fiel e ele serviu a Labão para conquistar o coração de Raquel. Mas Labão, com a sua ganância, porque ele era cobiçado, ele cobiçava, né, o sucesso de Jacó, ele lhe cedeu a filha mais nova, que era Lia. Mas Jacó não se deu por satisfeito e continuou a servir, e fez Jacó assim, e cumpriu a semana daquela. Então lhe deu por mulher a Raquel sua filha, e deu Labão a sua serva Bila por criada a Raquel sua filha, e possuiu também a Raquel, e o amou também a Raquel mais que Lia, e serviu ele ainda outros 7 anos. Em tudo isso, podemos ver que o Senhor está corrigindo Jacó. O Senhor realmente não castiga seus filhos, mas definitivamente ele corrige seus filhos. A correção é destinada a nos ensinar algo. Enquanto o castigo não convém instrução, somente dor. Jacó está sendo corrigido, parece até que ele reconhece e aceita isso. E viu o Senhor que Lia era desprezada. A palavra desprezada significa aqui menos amada. E abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Não há indício de que Jacó maltratava Lia, mas há indício de que Raquel o fez. O Senhor presenciou tudo e, com o resultado, fez Lia fecundar e, ao mesmo tempo, fez Raquel estéril. De fato, Lia era antepassada tanto de Davi como do nosso Senhor.
e não pôde haver outra honra maior que essa. Devemos sempre permitir de que seja uma lição para nós, que o Senhor vê tudo e age de acordo. O nome significa, na realidade, és um filho, que é o filho que chamou Rubem. Pois disse, porque olhou o Senhor a minha aflição, agora, portanto, me amará o meu marido. Lia não tinha culpa de toda a sua situação. Portanto, Raquel, sua irmã, não deveria afligi-la por isso. Como se nota, o Senhor não foi tão bondoso com respeito ao que aconteceu. E concedeu outra vez, deu luz ao filho. E disse, portanto, ouviu o Senhor que eu era desprezada, deu-me também este. E chamou o nome de Simeão. Significa ouvir. Ela estava em atitude conforme a posição que o Senhor ouviu a sua petição. Então concebeu outra vez e deu à luz a um filho, e disse, agora este unirá o meu marido a mim, porque dei à luz a 3 filhos, porque isso chamou o seu nome Levi. Seu nome significa união. E concebeu outra vez deu luz, e disse, esta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou o nome Judá, e cessou de dar à luz. Judá significa louvor. Portanto, nestes 4 filhos temos um símbolo totalizado do plano de redenção. O filho é nascido, ouve o evangelho, é unido ao Senhor, louva ao Senhor. Mas, como veremos no capítulo seguinte, não termina aqui. Irmãos, nós vemos que Deus usou Lia para ter os filhos da bênção. Porque Raquel, ela queria castigar Lia, né? E pelo fato de Lia ser estéril, Deus estava vendo como ela era maltratada, né? Por Raquel e não por Jacó. Então Deus fez com que Lia passasse a ter filhos e Raquel fosse estéril. E foi daí que começou a nascer os filhos da bênção. Então nós temos que entender que nossas bênçãos, elas não são roubadas. Quando nós temos algo com Deus, no momento certo, na hora certa, nós somos abençoados. Haja o que houver. Às vezes existe, sim, levante sobre nossas vidas. Pessoas se levantam para atrapalhar nossa bênção. Pessoas se levantam para nos tirar da fé. Mas quando nós estamos na presença de Deus, Deus nos cuida. E a partir dali, Deus faz com que nossos inimigos sejam humilhados. E assim aconteceu com Raquel. Não quer dizer que Deus quisesse que a Raquel fosse humilhada, mas nós vamos ver o restante da história, nós vamos ver no capítulo 30, que eu passarei a ler para vocês no próximo vídeo. Eu vou parar por aqui nesse estudo, né, que fala sobre as esposas de Jacó, que foi Lia e Raquel. Lia deu filhos e dos filhos de Lia veio as bênçãos que Deus estava preparando na vida de Jacó. Porque Deus disse que ele ia ter a descendência dele como o pó da terra. Então nós vemos que Deus cumpre suas promessas na vida dos seus servos. Assim como Deus cumpria suas promessas na época de Jesus Cristo, né? Naquela época do passado, Deus cumpre suas promessas nas nossas vidas hoje, nós crentes, nós cristãos. Basta que nós estejamos na presença dele, estejamos sempre buscando por ele. Irmãos, eu sei que muitas vezes nós somos falhos. Eu sou falha. Às vezes a gente tira um tempo para orar ou para ler a palavra. Muitas vezes a gente já tira um tempo que não vem mais aquela vontade. Você não lê, você não ora. Mas você sabe que seu coração está todo o tempo com sede de buscar a Deus. Porque nós sabemos que mesmo não orando, nós estamos fazendo errado. O Espírito Santo nos incomoda todo o tempo. Nós somos falhos, sim, nós erramos, mas cabe a nós corrigir os nossos erros, cabe a nós não falharmos mais na presença de Deus, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na sua presença nesse momento, Senhor, meu Deus, para apresentar a minha vida, minha casa, minha família e os meus filhos. Eu venho agradecer, Pai, por o alimento, pela vestimenta, pelo calçado. Eu venho agradecer por todas as bênçãos concedidas e os livramentos, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Os livramentos que o Senhor tem dado na minha vida, no meu dia a dia e na vida dos meus filhos e familiares. Nesse momento eu venho apresentar, Pai, a cada filho seu que aqui se encontra, aqueles que vão entrar, aqueles que ainda não entraram. Mas eu apresento a cada vida, Pai, cada filho seu.
Que o Senhor possa repreender todo o mal, que o Senhor possa repreender toda inveja, toda soberba, todo ódio do coração dos teus filhos. Que eles venham, Senhor meu Deus, se ver, meu Deus, na sua presença, que eles venham te buscar, que eles venham te louvar, te engrandecer, Pai. Porque o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor que pode todas as coisas. Pai, que através desse estudo bíblico, Senhor Deus, essa palavra eu lendo aqui para os seus filhos, Pai, eles possam ser edificados, eles possam ser transformados, eles possam conhecer a verdadeira história, porque em cada capítulo, em cada versículo, o Senhor fala com seus filhos, Pai. E que o Senhor possa falar com cada um deles, Pai, nesse momento que eles estiverem ouvindo essa palavra. Eis-me aqui, meu Deus, para ser usada por Ti, para que eu possa levar não o que eu queira ou que saia do meu coração, mas o que o Senhor quer que os seus filhos ouçam, Pai. Seja feita a sua vontade na minha vida, na vida dos teus filhos, dos meus filhos e familiares, e nos familiares dos filhos seus, Pai. Pai, vai repreendendo toda maldição, toda macumbaria, toda feitiçaria, todo trabalho feito, todo trabalho lançado, seja no alimento, seja como for, Pai, que o Senhor possa repreender todo o mal da vida dos teus filhos. Pai, vai quebrando toda potestade, todo principado, vai quebrando todo laço satânico, toda doença mortal, Pai. Vai repreendendo toda enfermidade, Pai, toda doença carnal, espiritual da vida dos teus filhos e da minha vida, Senhor. Senhor, perdoa nossos atos, perdoa os nossos pecados, que o Senhor possa, Senhor meu Deus, nos perdoar todos os dias, mas que nós possamos aprender a pedir perdão a Ti todos os dias também, Pai, porque o Senhor quer nos ouvir, o que o Senhor quer, Pai, que nós tenhamos uma intimidade contigo. Que seus filhos venham aprender, Pai, a falar contigo, a ter essa intimidade, Senhor meu Deus, na sua presença. Pai, vai repreendendo toda potestade, todo principado, toda pedra de tropeço, todo impedimento, Pai. Vai repreendendo toda força satânica. Vai repreendendo, Pai, todo o mal da vida dos teus filhos, Pai. Senhor, meu Deus, toca na carne, no sangue, nos ossos, na pele, nos órgãos. Toca, papai querido, naquela doença silenciosa que seus filhos não sabem e que eles não precisam saber, Pai, porque o Senhor vai tocar com as suas mãos e vai libertá-los eles, Pai, desta doença. Pai, vai limpando, Pai, vai purificando o corpo dos teus filhos, Pai. Vai visitando os hospitais, vai visitando os leitos nas UTIs, os leitos nos quartos, vai visitando os visitantes, vai visitando, Pai, aqueles acompanhantes, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem. Vai visitando, Pai, a vida de cada filho seu, Pai, que se encontra dentro daquele hospital, atrás de cura, Pai. Porque nós sabemos que a nossa cura está em Ti, Senhor. Que mesmo tendo a doença carnal, que nós possamos se entregar verdadeiramente, Pai, a Ti, para que nós possamos receber a cura, Pai. A cura espiritual, a cura carnal, a cura no coração. Senhor, meu Deus, vai repreendendo depressão, ansiedade, síndrome do pânico, medo, desespero, aflição na vida dos teus filhos, Senhor, meu Deus. Eu entrego, Pai, a vida de cada filho seu, Pai, nas suas mãos. Eu apresento eles, Pai, neste momento, nas suas mãos, para que o Senhor possa trabalhar na vida deles. Que os seus propósitos sejam cumpridos, Pai, na vida dos teus filhos, na minha vida, na vida dos meus filhos e familiares, Pai. Que eles possam interceder pelos deles, Pai, assim como eu intercedo pelos meus. Visita a casa dos meus filhos, visita, Senhor, meu Deus, meus netos, meus filhos, meus genros, minhas noras, meus irmãos, meus tios, meus sobrinhos, meus primos. Visita, Senhor, meu Deus, cada vida que o Senhor entregou, Pai, como sangue e carne na minha vida. Visita, Senhor, meu Deus, os presídios masculinos e femininos. Vai entrando no coração daqueles jovens, Pai, daquelas mulheres e homens, Pai. Vai repreendendo, Pai, todo o laço satânico da vida dos teus filhos, Pai. Que eles venham se entregar verdadeiramente na sua presença, Pai. Que eles possam aprender, Pai, de Ti mais e mais ali dentro. Porque assim como o Senhor os colocou ali dentro, Pai, o Senhor os colocou para um tratamento. E que esse tratamento, Senhor meu Deus, seja bem-vindo na vida deles, para que eles possam ser tratados e renovados, Pai, no poder do Espírito Santo. Visita os orfanatos, visita os asilos, visita, Senhor meu Deus, as casas de manicômio, visita, Senhor meu Deus,
a nossa presidência, visita o nosso Senado, nossos governadores, nossos prefeitos, visita meus vizinhos, os vizinhos dos seus filhos, visita a nossa rua, nossa cidade, nosso país, nosso mundo, Pai. Porque eu sei que os seus olhos estão atentos a todo momento, a tudo, Pai. E que nada nesse mundo que fique oculto, Senhor. Que seus filhos possam aprender, Senhor, meu Deus, a falar a verdade, a buscar, Senhor, meu Deus, verdadeiramente por Ti. Nós sabemos, Pai, que nada fica oculto aos seus olhos. Nada, Senhor, meu Deus, fique em silêncio aos seus ouvidos. Porque o Senhor escuta, Pai, até os pensamentos. O Senhor lê lágrimas, meu Deus. E então, você aí, irmão, irmã, do outro lado, que possa não saber orar, feche os seus olhos. Entregue o seu silêncio a Deus. Entregue os seus pensamentos a Deus, porque Deus vai agir na vida de cada um de vocês. Eu profetizo bênção na vida de vocês. Eu profetizo cura, libertação, renovo. Portas abertas de emprego. Que Deus visite o emprego de vocês. Que Deus visite a casa de vocês, a família de vocês. Que Deus possa fazer parte do lar de cada um de vocês. Então não deixe Ele bater na porta e mantenha a porta fechada. Abra a porta, abra seus braços e receba esse Deus na sua casa. Que esses últimos dias do ano venham a ser gratificante em nossas vidas, para que nós possamos entrar um ano abençoado e guardado por Deus, porque o nosso amanhã só pertence a Deus. Que nós possamos fazer diferente no agora, neste momento. Abrace, ame, beije, diga que ama, perdoe, seja perdoado, aceite perdão, libere perdão, enquanto há tempo. Que nosso mundo, nossa vida não está para brincar, estar para falar sério, para fazer o bem. Amamos o próximo, amamos nossos inimigos, buscamos pelos nossos inimigos. Não pense vocês que nós estamos aqui nesse mundo apenas para orar por nós mesmos, mas temos que orar pelos nossos. Nós temos que buscar pelos nossos inimigos, para que Deus toque no coração deles e faça mudança no pensamento, na mente, no coração da vida deles. Pai, visita, Senhor, meu Deus, essas pessoas que fazem o mal para o próximo, os estelionatários, os estupradores, os ladrões, os traficantes. Visita, Pai, a vida de cada filho seu, não interessa o que eles sejam, porque a mudança vem de Ti, Pai, a mudança não vem do homem. Faça, meu Deus, a diferença na vida dos Teus filhos, Pai. Que eles possam Te ver, Te enxergar e Te amar, Pai, Te louvar, Te exaltar, porque o Seu nome é bendito. Pai, eu entrego, Senhor, meu Deus, essa palavra, essa leitura, Pai, nas Suas mãos, e que Seus filhos possam ser renovados através desta leitura, e que eu possa continuar trazendo, Senhor, meu Deus, a leitura a Seus filhos, para que eles possam ouvir a palavra bíblica. Que eles possam ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e não pelo ler ou pelo falar. Mas que eles possam ouvir, Pai, e ser edificados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Graças a Deus, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, irmãos. Irmãos, me ajude compartilhando, se inscrevendo no canal. Ative o sininho para vocês receberem a notificação de quando eu lançar um vídeo. Que vocês possam curtir, deixa seus likes, me ajude no YouTube para que eu possa falar, para que as crianças possam ouvir também, porque o YouTube ele faz uma descrição, né? Que nós possamos nos ajudar, me ajude a levar a mensagem de Deus, e é através dos seus compartilhamentos, é através das curtição de vocês que o YouTube vai ver que eu estou fazendo algo bom e que os meu público estejam gostando, estejam sendo edificados, para que eu possa continuar
Amém? Não quero fazer isso, irmãos e irmãs, para me aparecer, mas sim para que Deus seja honrado, para que Deus seja louvado e edificado aqui mesmo, para que todos possam ouvir a palavra dele. Fiquem todos na paz do Senhor, que vocês tenham um dia, uma noite abençoada, que esses últimos dias do ano vocês possam buscar mais e mais a Deus, orem mais, intercedam mais, levante de madrugada, façam jejum. Vamos deixar nossas falhas de lado e vamos buscar mais esse Deus, amém? Fiquem todos na paz de Deus.